isso, gente, está no ar mais um episódio do Eurocomics, o seu canal do YouTube brasileiro dedicado aos quadrinhos europeus. Aqui sempre material, muito material franco-belga, a gente traz autores europeus e hoje a gente está, de novo, semana passada a gente estava com Miguel Lalor, que contou a história, a trajetória dele rica, como ele se tornou um autor de quadrinhos. Mas o vídeo da gente hoje vai ser só sobre o novo trabalho dele, que é O Redentor, um quadrinho que ele está fazendo em parceria com Stéphane Desberg, trazendo as aventuras de um milionário francês, um cara rico pra caramba, Jean Ravel, que ele vive num combate sem fim, incessante, contra as multinacionais que exploram as crianças. Então ele quer vingar todas essas crianças que possivelmente morrem por causa dessas multinacionais. E é isso, está aqui enviado pela Dargaud e pela Mediatom. Está aqui o Redentor 2. A gente também tem o 1 aqui, rapaz. Ó, tá aqui O Redentor. Como surgiu esse projeto, Miguel Lalor? Bom, eu estava fazendo o Último Templário, Dernier Templier, né? O Dernier Templier, que a gente fez 4 álbuns, adaptou um livro que era um best-seller do Raymond Curie. Raymond Curie, que é um autor thriller conhecidíssimo e tal. E tinha o Dernier Templier, o The Last Templar, que ele editou primeiro em inglês. Ele é um fã de BD e queria adaptar em BD. A gente adaptou, eu desenhei e adaptei o primeiro álbum e ele escreveu os outros 3 álbuns. E aí a gente ia eventualmente partir para a adaptação do segundo livro, que era uma continuação da história, mas era uma outra história separada. E aí, cara, eu queria fazer uma coisa que fosse um pouquinho mais próxima de mim. Falar um pouquinho mais das minhas preocupações, eventualmente falar do Brasil, falar da situação social do Brasil, etc. Eu queria falar de coisas que me interessavam, um pouquinho mais que simplesmente o thriller do Templário, que é muito legal, história super eficaz. Aí eu disse, olha, eu não vou fazer o segundo ciclo. Eu queria fazer uma coisa minha. Só que a Dargaud chegou e disse assim, cara, é o seguinte, tem o Stéphane Desberg, que é um cara muito conhecido. O Stéphane Desberg é um grande nome do quadrinho aqui, que tem séries super best-sellers aqui. E eles disseram, você não quer encontrar ele? Porque ele gostou muito do seu desenho e queria trabalhar com você. E aí eu disse, cara, eu não sou contra, eu queria fazer minha praia, mas eu não sou contra encontrar, não. E aí eles convidaram a gente para almoçar, os editores, o diretor da Dargaud, o editor e o Stephen. E a gente se conheceu, o Stephen, um cara muito gente fina. Só que a gente não está se acertando. A gente almoçou uma vez, almoçou outra vez, jantou outra vez e não conseguia se acertar. Chegou um momento em que eu disse, olha, cara, eu acho que não vai rolar. Eu tenho a impressão de que eu te digo o que eu quero que você escreva, você me dá essa impressão que você entendeu, aí você volta para Bruxelas, quando você volta para cá e você me mostra o que você escreveu, não tem nada a ver. E aí ele disse, pô, é uma pena realmente, depois de tanto tempo a gente aí, não sei o quê, mas eu entendo. Mas aí, no final dessa discussão, ele disse, olha, eu tenho a impressão de que eu entendi o que você quis dizer. E aí fez mais uma tentativa, e aí finalmente a gente se entendeu, que era falar do Brasil, falar ao mesmo tempo, fazer um thriller super movimentado, que eu gosto muito de aventura, né? Gosto muito de aventura. E aí ele apareceu com esse miliardário, bilionário, né? E acontece uma tragédia, né? Um acidente químico numa das indústrias dele na Índia que faz uma relação com aquela tragédia de Bhopal. E ele não sabia, vamos supor, ele é um Elon Musk da vida, ele não sabe, ninguém contou para ele. E quando ele descobre que morreram várias crianças por causa de uma das indústrias dele e que ninguém tinha contado para ele, ele cai na real de que ele é um cara completamente privilegiado, que vive num mundo completamente fora do normal, e ele diz assim, a justiça não existe para essas pessoas que estão no topo da sociedade. Então eu vou fazer justiça. Eu vou ser a justiça de quem está no topo. Então ele forja a própria morte, desaparece com metade da fortuna dele e decide de ser essa espécie de vingador que na minha cabeça parece um pouco meio Batman, porque ele decide ser a voz, né, dessas crianças que morreram. E é isso, cara. Então, o Redentor é isso aí. E aí, para fazer o Redentor, fui ao Rio de Janeiro, né, subi na favela,
uma experiência muito legal, que me abriu os olhos para um monte de coisa. E depois eu fiz esse primeiro álbum, que é bastante detalhado, onde aparece a favela, aparece o Rio, coisas. Botamos um personagem que é uma mulher negra, tem um outro personagem que é um amigo meu, que mora nos Estados Unidos, que é um fã de quadrinho também. Eu botei ele, Manel Marques, que você conhece também, que é um cara daquelas pessoas assim que você encontra na vida e que diz assim, que cara bacana, como eu gostaria de morar perto desse cara para a gente poder, sabe, tomar uma cerveja todo dia. Infelizmente ele mora no outro lado. Ele mora em Nova York. Mas conta pra gente, ele é o Marcos, né? Ele é o Marcos, que é um expert em informática, é um hacker, né? Exatamente, ele é o Mandu Ali Marques, que é o Manel Marques, né? Tem uma equipezinha aí de confiança do Jean Ravel. A gente tem uma morena muito bonita, imagino, ela é carioca, né? Claro. Sim, e temos também o advogado do Jean Ravel. Essas duas outras pessoas também foram inspiradas em amigos seus? Não. São personagens que a gente inventou. O Stephen era casado desde muitos anos, 4 filhos, com uma mulher de origem congolesa. Então, eu achei que seria interessante botar uma mulher negra, uma brasileira negra. Eu acho que a gente tem que começar a mostrar o Brasil como ele é. E o outro é um advogado judeu, porque o pai dele era judeu. E a gente botou um advogado judeu muito louco. O cara é louquésimo, o cara... ele, ao mesmo tempo, ele é super advogado, ele conhece todas as leis nos mínimos detalhes, mas, ao mesmo tempo, ele é um killer, né? Ele pode ser um assassino e tal. Escólogo, como é que se chama? Escólogo? Shlomo. Miguel, que tal você mesmo resumir para a gente aqui o volume 2 do Redentor? A gente lembra que o volume 1 teve essa capa maravilhosa, justamente com Cristo, né? Lá no Corcovado, né? E agora você lançou esse segundo aqui. Resume para a gente essa historinha aqui. É a conclusão, né, dessa história. Fala de mundialização, né? Então você tem essas duas superpotências, que são os Estados Unidos e a China, que se dividem o mundo, e por isso que eu botei isso na capa. Então você tem o pai da mulher do Ravel, que é chinesa, que é um multibilionário chinês, e tem um outro americano também, milionário, que estão querendo fazer um acordo, e o Ravel vai melar isso. Mas é a conclusão da primeira história. É no tomo 2 que a gente vai ver o que aconteceu realmente, por que ele virou o cara que ele é, o porquê das coisas. No tomo 1 a gente vê só a consequência, né, do que acontece, mas a gente não sabe direito o que é. E no tomo 2 a gente descobre o que acontece. Eu não vou contar tudo, que senão não tem graça, você não precisa comprar mais o álbum. Mas ele, então, consegue se vingar do sogro dele, que é uma coisa interessante, se vingar do sogro. Valeu. Vamos falar, então, sobre a sua parceria com o Desberg, como é que ela funciona? Trabalhar com o Desberg foi a coisa mais legal que já me aconteceu profissionalmente. Antes, quando eu trabalhava com o Caen, o Jean-Charles é desenhista também. E escrevia também a série comigo, o Mirko. Então, ele escrevia, 10 páginas, 5 páginas. E eu tinha que fazer assim. Quando eu trabalhei depois com o Raymond Curry, no fundo, o ganha-pão dele é escrever os thrillers dele. E fazer a BD era uma coisa acessória. Então, o Raymond me mandava 1 página, 2 páginas. Eu tinha que desenhar as 2 páginas e dizer, Raymond, manda mais. Então, trabalhar com o Stephen foi muito legal, porque não só é uma pessoa humana muito, muito bacana, mas é um profissional muito legal. O Stephen, ele te entrega o roteiro pronto. Primeira vez que isso me acontece. Mas a gente discute muito sobre a história, porque ele quer saber o que eu quero desenhar, o que eu estou afim de contar também. Isso é muito bacana. Eu já conheci roteiristas com os quais eu não trabalhei, que tem uma posição do tipo, olha, é o seguinte, eu escrevo a história, você não se mete, eu te dou a história e você desenha. Acho que isso não é uma boa maneira de trabalhar, porque o quadrinho é uma coisa muito fusional, você tem que ter entre o roteirista e o desenhista uma conexão, uma conivência, uma interação legal. E como é que é o seu processo gráfico de trabalho? Assim? Ele é totalmente digital? Não. Você desenha mesmo? Tinta, nanquim, é isso? Claro. Não tem nada digital. Eu sou um homem analógico. Eu sou um homem totalmente analógico. Não tem nada digital.
Não, tem Sabe? as cores, assim, tem as cores, pelo menos. Aí não é mais comigo, porque não, se fosse comigo também ia ser na mão, entende? Aliás, assim, vamos falar aqui, espera um pouquinho, vamos falar o nome dela aqui. A Amélie Vidal, certo? A colorista. Vidal, que não é a mesma colorista do Tom 1, que era a Torna. Não é que eu não saiba fazer no computador. Eu sempre fui muito bom de Photoshop. Trabalhei como designer gráfico no Photoshop durante anos, mas nunca sonhei em fazer arte em computador. Eu gosto muito do objeto físico. Eu não tenho nada contra as pessoas que fazem também. Acho que tem gente super talentosa que está trabalhando com coisa digital cada vez mais, né? O próprio Léo, inclusive, o Léo que abandonou o papel. Pois é, cara, eu nem sabia, você está me contando uma novidade, mas eu sou muito attaché, né? Muito ao objeto físico, porque é o traço que você coloca no papel, no fundo, ele é a coisa mais próxima de você, quando você não estiver mais lá. É uma marca física num mundo que é completamente digitalizado, né? A gente está vivendo num processo de digitalização total do mundo, que é uma coisa que tem até muitos aspectos positivos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos a ser seres físicos. Nós vivemos num universo físico. E outra coisa que eu acho que é interessante, e uma vez eu estava conversando com um colega desenhista, um cara muito bom, e ele estava fazendo as coisas digitais. E eu disse assim, eu prefiro fazer a coisa na mão, porque entre você e o seu trabalho, quando você trabalha com Photoshop, você tem todas as pessoas que trabalham para fazer o programa Photoshop. São pessoas que têm uma intenção, que têm uma direção, que têm uma empresa que quer fazer um produto assim, 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 assado. Entre você e o seu papel, só existe o seu lápis, ou a sua pena, ou o seu pincel. E essa distância é muito menor. E aí ele ficou pensando assim, cara, eu nunca tinha pensado sobre esse ângulo, mas acho que você tem razão. O que eu estou dizendo, não tenho nada contra. Eu trabalhei na animação também um tempo agora, que entre o primeiro e o segundo álbum tem vários anos de diferença, que nasceram 2 crianças, eu tenho 3 filhos agora, e aí eu trabalhei, passei um tempo trabalhando na animação, e passei a trabalhar, na animação você tem que trabalhar com meios digitais, na animação não tem esse papo de papel, acabou, desapareceu. Então, fazendo storyboard para animação, você tem que fazer na tablete gráfica, né? Cara, é muito gostoso, é muito rápido. O efeito é legal, porque o programa ele é feito para as pessoas que não são muito talentosas. Então, ele te pega o teu traço e ele ajeita o teu traço. Você faz um traço no papel, ele é o que você conseguir fazer. Você faz um traço numa tablete gráfica, ele é o que você consegue fazer, mas toda a galera que bolou como corrigir esse teu traço. Então, é muito gostoso. Mas quando eu volto para fazer quadrinho, eu sou muito, muito, muito apegado às coisas físicas. É uma pinimba minha, cara, mas eu sou um cara analógico. Eu toco guitarra, mas eu quero tocar guitarra com amplificador a válvula. Eu também sou analógico. Olha aqui, você olha aqui ó, a quantidade de quadrinho. Não leio quadrinho no digital. Respeito quem lê, mas eu não consigo. Está aqui, é tudo álbum. Outro dia desabou bastante aqui de tanto peso de quadrinho. Mas vamos continuar aqui essa nossa conversa. Eu quero saber se vai ter volume 3 do Redentor. Provavelmente não, cara. A gente fez esse diptyque, a gente chama esse 2 tomos e tal, fechamos a série, porque entre o tomo 1 e o tomo 2, como eu te disse, teve muito tempo. Eu tive 2 filhos, além do que eu já tinha antes, e para mim fazer quadrinho naquele momento ficou muito, muito difícil. Porque quadrinho, cara, consome tempo demais. O quadrinho é um sacerdócio. Quadrinho não é coisa para diletante, não é coisa para quem está afim de curtir a vida. Quadrinho é para quem curte fazer quadrinho. São horas e horas e horas e horas, todo dia, 5, 6, 7 dias por semana. Então, quando nasceu minha terceira, aí, meu amigo, ficou impossível para mim, naquele momento. Porque aqui na Europa, você que limpa a fralda, você faz comida, você leva para a escola. E com 3 ficou totalmente impossível. Parei o quadrinho, fui trabalhar na animação, fui fazer storyboard, etc. Fiz outra coisa, dei aula de desenho. E aí passei 5 anos, cara, para terminar esse álbum. Então, quando você tem um hiato tão grande entre um tomo e o outro tomo, é muito difícil você relançar a série. Hoje em dia você tem o mercado é muito pulverizado, você tem milhares de títulos que estão chegando no mercado toda hora. A gente decidiu ficar por aqui com o Redentor. O que eu vou fazer agora, não sei. Eu estou com vontade pra caramba de desenhar quadrinho.
minha filha já está maiorzinha, estão me dando um tempo. Estou com muita vontade de fazer coisa para criança, porque eu tenho muita vontade de mostrar o que eu faço para meus filhos, e eu não posso, porque o Redentor é uma história super É um adulta. adulto demais, né? É. Então, cara, olha só, valeu demais, valeu demais. Uma entrevista que foi programada para ter uma parte só e acabou, né, sendo Miguel Lalor parte 1, parte 2, porque realmente é uma aula de vida, é um cara brasileiro que está fazendo sucesso aí fora. Você é um espelho para muito quadrinista aqui no Brasil, cara. Rapaz, quem sou eu para ser espelho, rapaz? Mas, fico feliz, muito, te agradeço imensamente pela oportunidade de falar para as pessoas no Brasil, que é uma coisa rara. A gente está muito isolado aqui desse lado, como o quadrinho franco-belga, ele é meio hermético, né? A gente tem pouca oportunidade de falar para os brasileiros. Isso é muito bacana, porque eu gosto muito de falar para os brasileiros. Então, valeu. Então é isso. Obrigado por você estar aqui no Onix. E a entrevista toda legendada em francês, ou seja, o povo do Brasil vai curtir, o povo aí também. Tá certo? Legal, cara. Falou, obrigado. Cara, Abraço. para você. Tchau, tchau.